Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com mais notícias. A proposta oficial que o Vasco fez para contratar o Arthur Jorge. Vamos explicar aqui como está a situação desse treinador. Também vamos falar de novidade. Reforço contratado deverá fazer sua estreia amanhã pelo Vasco. Muita coisa agora para vocês. Antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. A gente quer chegar a 230 mil inscritos. Dá essa moralzona se inscrevendo aí, ajudando o nosso crescimento a cada dia. Tamo junto. Bom, pessoal, o Vasco vai encarar o Santos amanhã às 7 horas da noite. Jogo com transmissão do Sport TV e também do Premier Clubes. Um jogo muito complicado para o Vasco, fora de casa. Dois clubes que estão passando por processos semelhantes aí nessa temporada, né? Estão muito abaixo. Um já perdeu o seu treinador, que é o caso do Vasco, e o Vojvoda lá no Santos está balançando bastante. E há quem diga que uma derrota para o Vasco amanhã fará com que o técnico argentino seja demitido lá do Santos também, né? E o Vasco vai enfrentar o Santos em crise e o Vasco tentando sair da crise, né? Porque já mandou o Diniz embora e tentando ter um novo respiro, né? Ter novos ares ali com o trabalho interino do Bruno Lazzaroni, que vai comandar o Vasco amanhã. A gente confia que ele possa fazer, pelo menos, melhorar o astral e o ânimo desse time, pelo menos dentro de campo, né? Para que o Vasco possa competir contra o Santos, algo que o Vasco sequer fez contra o Fluminense. Volta Redonda, Madureira, Chapecoense e Bahia, que foram os últimos jogos do Vasco aí. E certamente a gente espera que o Vasco vença o jogo amanhã e afunde de vez ainda mais ainda o Santos na crise. Com certeza não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo aí bem complicado. Ambas as equipes vão estar bem nervosas no jogo de amanhã, mas eu confio que o Vasco tem condições de jogar no erro do Santos e poder vencer esse jogo, né? O Vasco tem que usar, por exemplo, a Vila Belmiro a seu favor, né? Tentar deixar o time do Santos um pouco mais nervoso, porque, como eu disse, eles estão em crise. E se aproveitar disso para vencer o seu jogo. Até falei mais cedo que eu confio na vitória do Vasco. Sem Diniz, meu amigo, vitória pode aparecer, né? Agora sim é vitória Vascão, meu amigo. Diniz já deu tchau. Com certeza o Vasco pode ter chance de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Sigo com o mesmo palpite, na minha opinião, 2-1 Vascão amanhã com 2 gols do Spinelli. E a provável escalação amanhã possivelmente deverá ser Léo Jardim, PH na lateral direita, a zaga com Saldívia. O Cuesta não foi relacionado para o jogo de amanhã diante do Santos. O Saldívia deverá ser titular ao lado do Robert Renan. A lateral esquerda, devemos ter, enfim, a estreia do Cuiabano. Só que não sabemos se ele vai ser titular ou se ele vai ficar no banco de reservas. A princípio, pode ser que o Piton inicie como titular no jogo amanhã, a menos que o Pumita seja mantido ali improvisado mais uma vez na lateral esquerda. Eu acho bem difícil que o Cuiabano iniciará esse jogo como titular diante do Santos. Mas o ponto positivo é que esse reforço, que ainda não tinha feito a sua estreia, poderá ficar à disposição e vai fazer, quem sabe, a sua estreia no jogo de amanhã. O meio-campo do Vasco, possivelmente devemos ter ali Thiago Mendes e também o garoto Barros. Thiago Mendes pode estar voltando ao time do Vasco, ao time titular. Também, mais à frente na armação, tem a dúvida se joga o Nuno Moreira ou se joga Rojas, já que o Marino Inestrosa está cotadíssimo para ser titular amanhã, no lugar do próprio Nuno Moreira, que estava atuando ali na ponta direita. Na ponta esquerda devemos ter Andrés Gomes e o ataque com Spinelli ali como centroavante. Esse é o provável Vasco que deverá encarar amanhã o Santos. Só a vitória interessa para o Vasco sair da zona do rebaixamento e afundar mais ainda o Clube Paulista. Comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar, se você acredita numa boa vitória do Vascão e também qual é a sua expectativa quanto aí à situação do Cuiabano, né, que pode fazer sua estreia amanhã, enfim, como jogador do Vasco. Bom, agora vamos ao grande assunto do momento, né? Que é a busca por um treinador. A diretoria do Vasco segue aí monitorando o mercado e tem como alvo principal o Arthur Jorge. Segundo as informações aí do Lucas Pedrosa, o Vasco já abriu negociações para contratar esse treinador, já teria feito aí uma proposta mais concreta para o treinador. O nome é o preferido da diretoria para ser o técnico do clube. Português de 54 anos, está atualmente no Al Rayyan do Catar e o Vasco já passou da fase da sondagem, oferecendo já o salário de primeira prateleira dentro do cenário do futebol brasileiro e um tempo de contrato até o fim de 2027. Logo após a informação do Pedrosa, saiu a outra informação trazida pelo canal Atenção Vascaínos. Segundo a assessoria do treinador, o técnico ficou lisonjeado em ter o seu nome lembrado e reconhecido do futebol brasileiro, sobretudo por grandes equipes. Porém, o treinador, no entanto,
segue focado no projeto do Al Rayyan e pretende cumprir o vínculo estabelecido com o clube. Essa teria sido a informação trazida pela assessoria de comunicação do treinador Arthur Jorge. O Vasco segue no contato por outros treinadores, sendo Gadiardo e Renato Gaúcho os mais cotados nesse atual momento, segundo o canal Atenção Vascaínos. Essas foram as duas informações que a gente teve quanto à situação do Arthur Jorge, né? Duas informações aí até um pouco conflitantes, né? A primeira delas, praticamente o Vasco fez uma proposta oficial para contratar o Arthur Jorge junto ao Al Rayyan do Catar, fez primeiramente a proposta ao treinador, e a outra informação já trata que a assessoria desmentiu que não existe nada e que o treinador vai seguir no Al Rayyan do Catar. A gente fica aqui no aguardo de fato que vai acontecer. Aparentemente, o Vasco trata esse nome como uma grande prioridade, só que eu também acredito que ele não virá para o Vasco. Acho que a informação do canal Atenção Vascaínos diminui bastante a expectativa de muitos torcedores vascaínos que queriam demais esse treinador. Eu acho também que ele não virá para o Vasco. Eu acho que o Vasco vai trazer algum outro nome aí. Já estou até mesmo desconfiado que esse nome não será mais o Renato Gaúcho. Eu acho que o Vasco vai tentar buscar um outro nome, talvez um nome que nunca trabalhou no futebol brasileiro. Dada aí as proporções do mercado, o mercado brasileiro é muito ruim para treinadores, essa é a grande verdade. E o Vasco já está olhando para outros técnicos fora do Brasil, né? Técnicos que não têm o perfil que o Vasco buscou inicialmente, com experiência no futebol brasileiro. O próprio Gadiardo é um nome assim. Ele nunca trabalhou no futebol brasileiro e sequer nunca jogou como atleta profissional também aqui no Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa busca. A situação do Arthur Jorge é essa. O Vasco fez proposta, porém, segundo a informação aí da assessoria do técnico, ele vai cumprir o seu contrato com o Al Rayyan do Catar e o Vasco teria que pagar a multa rescisória se chegar a um acordo com o treinador. Se ele não quiser fazer esse acordo com o Vasco não vai conseguir contratá-lo, porque a partir do momento que o Vasco entrar no acordo com o Arthur Jorge e topar pagar a multa rescisória para o Al Rayyan, o Vasco vai fechar a contratação dele. Só que se ele não quiser trabalhar no Vasco, o Vasco nada vai poder fazer, mesmo tendo uma grana para pagar a multa rescisória do técnico, né? Com certeza é uma situação aí que vai levar mais alguns dias. Até falei mais cedo aqui no canal que eu acreditava que seria uma grande novela a busca por um treinador que não iria ser resolvida assim do dia para a noite. Eu acho que vai mais o resto dessa semana e mais a semana que vem ainda. Talvez no meio da semana que vem o Vasco possa finalizar a contratação de um técnico. O próximo técnico certamente não deverá estar à beira do gramado no clássico diante do Fluminense aí na semifinal do Campeonato Carioca. Possivelmente para a semana que vem possa, quem sabe, já ter iniciado a nova era do novo treinador no Vasco. Vamos ficar na guarda aqui. Aparentemente, o Bruno Lazzaroni segue lá no comando do Vasco. Tomara que seja o novo Rafael Paiva, né? Porque já que o Vasco não está conseguindo fechar com nomes do mercado, vamos torcer para que dê certo inicialmente esse trabalho do Lazzaroni, por mais que com certeza nenhum vascaíno queira que ele continue como técnico do Vasco, mas se começar a dar resultado, meu amigo, aí o Vasco nada vai poder fazer, vai ter que manter o cara lá. A torcida já vai entrar naquela no oba-oba, assim como foi com o Rafael Paiva, e claramente pode abraçar sim o trabalho do Bruno Lazzaroni, mas isso é só uma hipótese. Não é nada confirmado, não tem nada concreto antes de começar a me xingar por aí. Mas comenta aí o que você acha dessa busca por um novo treinador. Quem para você tem que ser o técnico do Vasco? Hoje o Arthur Jorge está nessa situação, a gente explicou. O Marcelo Gadiardo seria um nome interessante. O Vasco, inclusive, já entrou em contato inicial com ele. Porém, a gente ainda não sabe se é do interesse do técnico fechar com o Vasco e trabalhar no Brasil. Renato Gaúcho, a última informação que a gente teve foi que ele pediu um salário fora da curva, um salário que o Vasco considera elevado pela pedida do treinador. Comenta aí quem para você deve ser o novo técnico do Vascão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. É nóis!